A Polícia Federal prendeu hoje o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. Ele é suspeito de comandar uma organização criminosa que recebeu mais de 220 milhões de reais em propinas. Por isso, a gente já começa essa edição indo direto para a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde está o repórter Elter Duarte, que traz as informações para a gente. Elter, muito boa tarde para você. Oi, Varisto, boa tarde para você também. Pois é, a Polícia Federal chegou na casa do ex-governador Sérgio Cabral por volta das 6 horas da manhã, no Leblon, na zona sul do Rio, e saiu de lá um pouquinho antes das 7 da manhã. O ex-governador veio direto aqui para a sede da Polícia Federal, no centro da cidade, onde permanece até agora prestando depoimento. Sérgio Cabral deve sair a qualquer momento daqui para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. 230 policiais federais cumpriram hoje 38 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão e 14 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a acompanhar a polícia para prestar depoimento. Entre essas pessoas, a mulher, ex-primeira-dama e a advogada Adriana Anselmo. O Ministério Público Federal chegou a pedir a prisão dela, mas a Justiça Federal não concedeu. Bom, o repórter Paulo Renato Soares acompanhou toda essa movimentação desde as primeiras horas da manhã e a gente vai ver agora os detalhes na reportagem dele. Vamos ver. O comboio da Polícia Federal saiu ainda de madrugada em direção a pelo menos 38 endereços em 5 cidades. O mais importante era este prédio no Leblon, na zona sul do Rio, casa do ex-governador Sérgio Cabral. O aparato policial foi muito grande, homens bem armados chegaram aqui por volta das 6 da manhã. São várias viaturas paradas em frente à casa do ex-governador. Às 6h40 da manhã, veio a notícia dos agentes que estavam dentro do apartamento. Acaba de chegar a informação. O ex-governador Sérgio Cabral foi preso e em instantes vai ser trazido para os carros da Polícia Federal. Sérgio Cabral entrou num dos carros da polícia na garagem. Ele estava de camisa azul. Na saída, houve tumulto entre policiais que faziam a operação e curiosos. Há muito empurra-empurra aqui. Spray de pimenta agora. A polícia jogou spray de pimenta. O ex-governador está dentro desse carro. Segundo os procuradores, o esquema de pagamento de propinas começou no momento em que Sérgio Cabral assumiu, em 2007, o cargo de governador. Faziam parte praticamente todas as grandes obras públicas de construção civil, realizadas pelo ente público. Algumas delas custeadas com recursos federais. A investigação tem como base informações da Operação Lava Jato e delações premiadas de executivos da construtora Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia. A partir de uma estimativa dos investigadores, levando-se em conta apenas 3 obras, Maracanã, Arco Metropolitano, que é um anel viário, e PAC Favelas, a organização criminosa pediu propina em torno de 224 milhões de reais. Os procuradores definem como um escárnio com a população brasileira, financiadora dos recursos desviados para o bolso de corruptos. O Ministério Público Federal revela como era a estrutura da organização criminosa. Sérgio Cabral, que foi deputado estadual por 3 vezes, senador e governou o estado de 2007 a abril de 2014, é apontado como chefe da organização e o operador político. 2 secretários do governo Cabral, Hudson Braga e Wilson Carlos, eram os operadores administrativos. Havia ainda os operadores financeiros, José Orlando Rabelo, Wagner Jordão Garcia, Carlos Miranda e Carlos Bezerra. A polícia prendeu todos eles hoje de manhã. O Wilson Carlos, que era o braço direito de Cabral, foi preso em casa na Gávea, na zona sul do Rio. Ao sair, ele não quis falar. Carlos Miranda foi casado com uma prima do ex-governador e é apontado pela justiça como o homem da mala, responsável pelo recolhimento da propina. O dinheiro era colocado em mochilas. Os procuradores descobriram que Carlos Miranda há anos é o responsável pelo envio do seu próprio computador das declarações de imposto de renda de Cabral e de vários parentes do ex-governador. Carlos Miranda foi sócio de Sérgio Cabral numa empresa de comunicação e, desde a década de 1980, ocupou vários cargos comissionados por indicação política do ex-governador. Sérgio Cabral e os outros presos na operação hoje são investigados por crimes como integrar organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro que é feita até hoje se estendeu
após o mandato do alvo Sérgio Cabral. Realmente é um arcabouço probatório muito grande, uma produção de prova bastante exuberante de lavagem de dinheiro. Foi uma verba de propina bastante substancial, um dinheiro em espécie entregue regularmente desde janeiro de 2010 até a renúncia do Cabral em abril de 2014. Foram quase 40 milhões de reais de dinheiro vivo. Basicamente verificou-se prestação de serviço de consultoria supostamente fictícios para fazer essa lavagem de dinheiro, aquisição de bens de luxo como helicópteros, lanchas, imóveis, obras de arte, joias. Enfim, a investigação gira em torno, mais ou menos, dessa situação. A Receita Federal agora faz os cálculos para saber quanto deixou de ser pago em impostos e para definir o valor das multas que serão cobradas. Esses contratos são contabilizados como custos operacionais e deixam de compor a base de cálculo para o pagamento de impostos. Então, nós estimamos que deva ser levantado, apurado, em termos de auto de infração, algo em torno de 450 milhões. Os procuradores do Ministério Público Federal e os delegados da Polícia Federal deram uma entrevista coletiva hoje no fim da manhã para explicar esse esquema de corrupção. Eles disseram que o ex-governador Sérgio Cabral recebia mesada, o termo usado por eles foi esse, mesada, de 200 a 500 mil reais por mês da Carioca Engenharia e também da Andrade Gutierrez. Segundo eles, o governador cobrava 5% de propina do valor das obras e tinha uma outra taxa aí, uma taxa de 1% do valor total da obra, que eles chamavam de taxa de oxigênio, que era o dinheiro que ia para os auxiliares do ex-governador. Esse dinheiro, a maior parte dele foi recebido em espécie e, segundo os procuradores, foi lavado aí comprando objetos de luxo, joias, barcos e também imóveis. Essa investigação tem duas vertentes, uma aqui no Rio e outra em Curitiba. O Sérgio Cabral e o Carlos Miranda tiveram prisão preventiva decretada aqui no Rio e tiveram prisão preventiva decretada também em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. E o Wilson Carlos, que foi secretário de governo nos dois mandatos de Cabral, ele teve a prisão preventiva decretada aqui no Rio e temporária decretada pelo Sérgio Moro em Curitiba. Então ele vai sair daqui, vai para Curitiba cumprir essa temporária, que é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, e depois o Wilson Carlos volta aqui para cumprir a prisão preventiva aqui no Rio. De acordo com as investigações da Lava Jato em Curitiba, o ex-governador Sérgio Cabral ganhava propina aí do contrato entre a construtora Andrade Gutierrez e a Petrobras na construção do polo petroquímico da Comperge. Segundo a investigação, entre 2007 e 2011, o ex-governador recebeu 2 milhões e 700 mil reais só desse contrato. O valor da propina total ultrapassa aí os 200 milhões de reais. Evaristo. Muito obrigado, Elter, por enquanto, pelas suas informações e um bom trabalho para você aí. Nós fizemos contato com as defesas de Sérgio Cabral, da mulher dele, Adriana Anselmo, e Delta Construções, mas não tivemos resposta. Não conseguimos contato com as defesas de Carlos Miranda, Carlos Bezerra, Hudson Braga, José Orlando Rabelo, Wagner Jordão Garcia e Wilson Carlos. O presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá, disse que o partido não será afetado com a prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Ele acrescentou que espera que os fatos sejam investigados com profundidade e, a partir daí, se tenha uma convicção e um julgamento na justiça. A Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia não quiseram se manifestar. E antes de encerrar essa edição, nós vamos voltar até a Polícia Federal do Rio de Janeiro para falar com o repórter Elter Duarte, que traz outras informações sobre a prisão do ex-governador Sérgio Cabral do PMDB. Elter. Oi, Evaristo, quem acabou de sair aqui da sede da Polícia Federal no centro do Rio foi a mulher do ex-governador Sérgio Cabral, a ex-primeira-dama Adriana Anselmo. Ela que sofreu uma condução coercitiva quando a pessoa obrigada a acompanhar a polícia para prestar depoimento. Ela prestou depoimento e depois foi liberada justamente porque não há prisão decretada contra ela. A gente vai ver agora imagens que nós fizemos no início da manhã, pouquinho antes das 7 da manhã, da prisão do ex-governador, governador por 2 mandatos aqui no estado do Rio, Sérgio Cabral. A Polícia Federal entrou na casa dele um pouquinho depois das 6 da manhã e aí ele foi preso aí no estacionamento, entrou no carro da Polícia Federal e foi trazido aqui para a sede da PF no centro do Rio. Agora a gente vai ver imagens ao vivo do Globocop, que está sobrevoando aqui a Polícia Federal e que mostra para a gente ao vivo o pátio da PF.
onde a qualquer momento vai passar o ex-governador Sérgio Cabral. Ele será levado num carro para o IML, onde vai fazer exame de corpo de delito e depois segue para Bangu, onde vai ficar preso. Evaristo. Muito obrigado, Helter, pelas suas informações. Uma boa tarde para você e bom trabalho também.